Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, 17 horas e 53 minutos. Convido a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e participarem na área de comentários. Eu vou clicar aqui. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Os ativos estudados, né? A gente fala de criptomoedas, benchmarks futuros, sempre o mini índice e mini dólar, destaques do pregão, pedidos do YouTube seguindo uma ordem cronológica, os ativos fixos que são petróleo, BOVA11, Petro 4, Vale 3 e bancos, né? Eu sempre deixo aqui o link para o site da Top Traders na página inicial, clicando, você cai aqui para assinar o informe cenário, que eu distribuo mais ou menos no horário da abertura do mercado à vista. E também agora a gente tem a iniciativa O Seja Bem-vindo à Bolsa, que é uma iniciativa educacional gratuita da Top Traders para investidores iniciantes ou também aqueles de nível intermediário. Quem é bom na Bolsa também está aí há um tempão, também de repente vale a pena fazer, qualidade digital de som e imagem. Fizemos em estúdio, acho que é uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores. Investimento zero, treinamento gratuito. Pessoal, a gente começa sempre pelas criptomoedas, né? Hoje uma sessão sem direção única para as criptomoedas, predominantemente baixista, né? De leve queda. Então vamos ver aí o que os gráficos têm de informação para que a gente possa extrair e ter uma melhor direção para as criptomoedas também conhecidas como moedas digitais. Então tá ali o meu TradingView carregando. Vamos ver se ele carrega. Bom, enquanto o TradingView carrega, eu vou fazer os estudos aqui das bolsas europeias e asiáticas. Hoje a gente sabe que teve uma queda generalizada. Aqui no Brasil o mercado foi bem resiliente. O mercado desabou lá fora, né? Essa guerra comercial China-Estados Unidos. Então o índice Xangai caiu 1,76, índice DAX caiu 1,53. Algumas bolsas como Espanha e França fecharam na mínima. Então, estudando aqui Xangai, pessoal, nós temos um sinal de fundo, né? Apesar da queda de hoje, não anula o que nós vimos nas últimas sessões, foi um martelo com uma Marubozu e depois um candle de equilíbrio. Se houver recuperação, a gente pode estar diante de um fundo, topo, marcado ontem, né? E de repente um fundo marcado hoje, podendo, quem sabe, fazer um pivô aqui e reverter tecnicamente a Bolsa de Xangai. O índice DAX, a gente teria uma leitura aparentemente com o mesmo desenho, né, fundo, topo, fundo, né, ao romper essa região de máxima marcada ontem, né, aproximadamente aqui 12,645 teríamos um pivô, e é interessante que o mercado ele sentiu o eixo do M aqui anterior, não consolidou acima, né, então precisaria reagir, mas assim, tem gap aberto, poderia cair um pouco mais sem mudar uma expectativa altista de curto prazo. Ok, deixa eu ver se o TradingView aqui carregou, positivo. Então vamos falar aí das criptomoedas, a gente aproveita e emenda o EWZ e o petróleo. Hoje eu vou fazer o petróleo Londres e Nova York, porque caíram bem forte lá fora. Então, vamos lá. Bitcoin, hoje eu falo de uma tarde extremamente fria aqui em São Paulo. Eu acredito que deve estar lá fora uns 14 graus. Deixa eu ver aqui. Na verdade não está 14, está 12. Aqui onde eu estou. 13 graus, sendo mais exato. Então o que a gente vê aqui no Bitcoin, né? Um provável ombro, cabeça, ombro. Seria admissível um retorno até a região de 6.100 para formar o segundo ombro. Então nós tivemos uma Marubozu. Não, isso daqui não é incomum ter um candle de pausa para depois mais alguma queda para tentar formar a figura. É uma hipótese, né?
O candle de hoje, a gente tem aquela ilusão que vai formar um fundo e subir, mas ele é mais provável que seja um candle de pausa para a queda continuar. Mais provável, não é nada certo, mas é mais provável. Como a gente trabalha com probabilidade, né, então probabilidade maior de cair. No caso do Bitcoin Cash, ele tem uma configuração mais baixista, o desenho. Aparentemente vai ter uma busca aqui por $650, então hoje poderia ser também uma pausa para perder essa região de fundo e descer. Agora, o eixo do topo duplo aqui, ele fica em 698, 699. Se romper e começar a mostrar força, pode ter algo diferente, que não tem ainda. Eu gosto sempre de me guiar por figuras maiores para operar, então no caso das criptomoedas não tem. A figura maior seria de queda, então ele repica, vai até a média e volta. É o caso do Ether também, né? Ele tem um provável alvo aqui em $405, é aquela história. A Marubozu fez a pausa, o mais provável seria perder e vir aqui nessa região de suporte. E por último, falaremos do Ripple. Lembrando que os estudos são sempre feitos em dólares americanos. O Ripple está numa região de suporte, né? Aqui em 45 centavos de dólar, entre 45 e 46. Está exatamente aqui no fundo que nós vimos aqui em abril, no fundo duplo. E aquela história, se as criptos continuarem em queda, nós teríamos um alvo certo em 42, 43 centavos aqui buscando esse fundo. Aparentemente temos aí também um topo duplo. Falando do petróleo, pessoal, hoje um pregão de forte queda, uma das maiores que eu vi aí desde que eu opero na bolsa num dia só. Essa daqui foi muito forte também, né? Do dia 25/5. Né? E eu falava com um aluno hoje, que é o Felipe, que está sempre em contato comigo, é um amigo, faz parte do meu grupo, né? Eu falava, olha, Felipe, a queda ela é proporcional à alta, né? Pô, isso é meio óbvio até de falar, né, pessoal? Vamos explicar isso daqui melhor. Quando tem uma alta em zigue-zague, não, mas quando tem uma alta em linha reta, geralmente você tem algo proporcional. E eu falava para vocês, pessoal, esse petróleo vai buscar a média. Pode ser por uma correção no tempo, mas pode ser por uma correção no preço. Foi no preço. Então você vê que a média está em torno de 71, está 70,55. É uma queda chocante, mas nada assim fora do que uma análise gráfica poderia, por exemplo, mostrar, alguma coisa do gênero. Contando quadrantes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... A gente poderia, por exemplo, marcar 1, 2, 3, 4, 5 e meio seria 50% aqui na região de 69,50, 50% da queda. Não chegou, muitas vezes vem a 50%, foi até acima, então, apesar de chocante, é algo dentro de um contexto aqui. Então, na verdade, veio na primeira retração de Fibo, se a gente for trabalhar com Fibonacci aí. Aí falando do petróleo Brent, eu acho que vale a pena falar, caiu mais do que o Brent Crude Oil 6,13 de queda, chegou a cair mais no intraday, mas é aquela história, pessoal, eu tenho aqui um topo duplo, né? Qual que é o alvo do topo duplo? O início da figura, 72,96, qual que foi a mínima? 73,08, então é análise técnica, né? Você tem aqui um topo duplo, o alvo está aqui embaixo, o mercado veio cumprir o alvo. E a tendência ela já não é tão clara como a gente tem em Nova York e em Londres, mas tem uma cara aqui de ombro, cabeça a ombro invertido, enfim. Vamos ver a partir de amanhã como é que se comporta. Mas é uma paulada aí, o pessoal que opera os futuros, né, deve ter sido um pregão bastante agitado. Falando do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Hoje um pregão de queda, lembrando que o dólar impacta o EWZ de forma inversamente proporcional, por isso teve uma queda mais acelerada, né? O dólar subiu bem aqui no Brasil. Ela tem uma cara aqui de ombro, cabeça a ombro invertido, então a movimentação ela é admissível dentro dessa estrutura que a gente acredita que está sendo formada. Eu acredito particularmente no rompimento
do 33,73 e um teste pelo menos aqui de 36,58 ainda no mês de julho, ok? Aí vamos falar a seguir das bolsas americanas, né? Hoje um pregão de queda, sem dúvida, né? Taxação de mais produtos, aí a guerra comercial Estados Unidos-China, S&P perdeu 0,71, o Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas do setor industrial, 0,88, o índice Nasdaq 0,55, né? Então vamos aí iniciar os estudos no broadcast para ver o que nós temos aí de informação, o que a gente pode aproveitar como leitura. Pessoal, as bolsas americanas, se você pegar o fechamento do ano passado, né, dia 29/12, quem estava na minha imersão aqui, a gente fechou algumas operações muito bem aqui, depois o mercado inclusive continuou subindo, mantivemos a carteira, enfim, foi uma época muito boa aqui de operações, eu lembro com doces lembranças aqui. Olha que interessante, ó, no dia 29 o mercado fechou a 24.719,22. Hoje fechou a 24.720,22. Simplesmente o mercado parece uma brincadeira, mas não é. A bolsa americana simplesmente está de lado no ano, subiu um pontinho. Né? Então, apesar de toda essa volatilidade aqui, o mercado está de lado. Né? Então eu ouço algumas pessoas falarem, não, as bolsas americanas estão em baixa, as bolsas americanas estão em alta. Está de lado, é só pegar o último dia do ano, isso daqui é um fato, né? Então a tendência dela é uma tendência lateral, né? Então ela tem uma leve inclinação altista no curtíssimo aqui, até com base nessa LTA como guia, mas é uma bolsa indecisa, né? Então... principalmente o Dow Jones, né? Tá aqui acima das médias neste momento, na minha opinião, favorece levemente a compra. Porque se você pega, por exemplo, o S&P, qual que foi o último negócio do S&P, né? 282381, tá 277588. O S&P, que muita gente diz que está em alta, tá em queda no ano. Então são essas maluquices que às vezes eu crio os atritos no mercado, porque eu trabalho com base em fatos e aí agride quem fala bobagem. Agora, ela está um pouco mais forte que o Dow Jones no curtíssimo, está um pouco mais inclinada para cima, né? Então eu acredito que desde já a gente pode ter um movimento de compra, mas assim, tem uma figura de um possível ombro, cabeça a ombro, que muitas vezes a sua frustração faz com que o mercado ande no sentido contrário, no caso, alta. Onde que seria a frustração? Um rompimento de 2.790 com consolidação, de preferência deixando 2.802 para trás. O índice Nasdaq, fazer o mesmo exercício aqui. Ele terminou o ano aqui, o índice Nasdaq, meus dados não são fidedignos, então não vou fazer. Não vou fazer. O S&P a gente viu aqui. Putz, o S&P também, na verdade, assim, considerem o Dow Jones, as outras bases não estão atualizadas. Pessoal, mas assim, é mais ou menos a mesma leitura, considerem o Dow Jones, porque aí eu sei que a base é 100% aqui confiável, ok? Então, nós temos aí um mercado americano lateral aí no frigir dos ovos. Para a gente não ficar com dúvida, vamos colocar eu não gosto de fazer nada incompleto. Vamos colocar o S&P pelo menos aqui que a gente abordou no... Caramba, eu tô indo pro Get Response, eu quero programa de gráficos aqui. Vamos colocar aqui no TradingView aqui o S&P. Aquela base do Dow Jones eu tenho, a do S&P não tá 100% ali atualizada. Deixa eu ver. Ó, vamos pegar o S&P futuro, vai. Na verdade, qual que eu usava aqui? Eu sei que o SPY muita gente usa. Esse aqui, ó, o SPX. Então vamos pegar aqui começo do ano, né? Hoje fechou a 277402.
Ó, no dia 29, ó, o último 267361. Então tá realmente em alta, mas uma alta bem leve aqui, né? Uma alta leve. E vamos ver o índice Nasdaq. Então, Nasdaq Composite 7716. O índice Nasdaq sim está em alta, né? Inclusive, na verdade eu tenho que ver a partir deste dia. Fechamento 6.903, 7716, índice Nasdaq totalmente descolado. Ok? Então é isso aí. E vamos ver o Dow Jones para a gente confirmar. Né? Confirmando aqui, ó, totalmente de lado. Ok? Então realmente o Dow Jones é a bolsa mais fraca, mas de agora para lá tem o fantasma de um oco aqui, mas a frustração pode trazer um movimento fortemente altista. Vamos acompanhar então. Então realmente o Dow Jones, e isso se deve à saída da GE da composição do Dow. Falando aqui do Ibovespa, né? Hoje um pregão de queda. Eu acho natural, depois da pernada de alta, até comentei que isso poderia ocorrer. Inclusive mais baixa, até a média de 21, eu acho possível. Né? E na verdade o que nós temos aqui é uma correção no tempo. Uma leve correção iniciada no pregão de ontem, né? E o mercado precisaria romper 75075 e depois este ponto, ó, 75340 para entrar em território comprador, e aí conseguiria romper essa máxima aos 7.895 até com relativa facilidade, projetando como alvo 78.890. Ok? Falar do BOVA11. BOVA11 uma queda de 0,82. Movimento normal também, uma correção no tempo. Perdão, depois dessa alta forte que nós tivemos, foi fechado um gap. Uma descida, por exemplo, de mais 1% até 71, não muda em nada essa figura, porque seria uma correção simplesmente até a média de 21. E no caso do índice, pessoal, nós temos uma alta. Aí você fala, pô, professor, mas como que isso ocorreu? Na verdade, muito simples, por dois motivos. Primeiro, porque ontem no leilão o mercado desabou quase 500 pontos no leilão de fechamento. Então ele já fechou distorcido em relação ao mercado à vista. E hoje, no finalzinho, perto do leilão, o mercado subiu. Então gerou essa distorção em relação ao mercado à vista. Mas se você pegar aqui a diferença dos dois, de aproximadamente 560, 570 pontos, tá ok. É uma diferença, digamos que eles se alinharam com o fechamento de hoje aí. Ok? Então é uma diferença normal dentro do período que a gente está de vencimento. Falando nisso, né, vamos falar de destaques do dia aqui hoje, né? Pô, acho que tem que falar de CSN e Embraer, né, pessoal? Caíram violentamente, aí eu vou falar das duas. A coisa tá complicada para as ações ligadas a commodities, né? Você pega o cobre, que é o 13% mês passado, o minério também. Falar do dólar primeiro. Então o dólar ele veio aqui na média de 21, tem um ombro, cabeça a ombro aqui ainda desenhado, não sei até que ponto isso aqui é válido, a neckline está aqui, eu acho que ela vai ser testada. E hoje um pregão de alta com volume, né? Então a memória realmente do dólar, mesmo com esses dois candles aqui, então ela é muito forte, ele retoma a tendência. Então, falar dos destaques do dia aqui, Embraer e CSN. A Embraer envolvida em toda essa negociação com a Boeing. Eu acho que a compra da Embraer seria uma compra arriscada, o volume tem sido muito forte, mas é aquela história, uma coisa é comprar a Embraer a 28, uma coisa é comprar a 21. Essa região aqui é uma região de suporte, ó, 21,37, 21,41, né?
Mas, por exemplo, uma compra ótima seria perto dos 21, porque tem toda uma estrutura de suporte aqui, ou de repente fazer parcial para quem acredita na ação como inclinação. Não está entre as minhas preferências, sou bem sincero em dizer, mas ela, se eu fosse, por exemplo, obrigado a fazer alguma coisa, eu trabalharia na compra. No caso de CSNA3, nós temos o ativo trabalhando de forma errática com viés baixista. No exterior as coisas não estão fáceis, né? Então impacta nos metais, impacta nas ações da CSN. E ela tem uma estrutura de suporte muito forte aqui na região de 7,42, 7,50 por aqui. Se essa região for perdida, joga a CSN no abismo. Eu acho difícil ocorrer, mas não acho impossível. Se tiver um estresse maior lá fora, até pela volatilidade histórica, ela teria aqui 7,42 para testar e depois 7,35. Acho que ela perderia talvez num pregão só, jogando a ação aqui, ó. Talvez a 7,16. Então é um momento interessante para essas empresas, mas um momento de trabalhar com cautela, talvez com entradas parciais, alguma coisa do gênero, né? Aproveitar e falar de Usiminas, que está nos pedidos do YouTube. É uma das ações aí que o pessoal pediu. A Usiminas, ela tem uma região que a gente sabe aqui que é o 7,54. Ela foi rompida, muita gente entrou, até realizou lucro já, e a perda de 7,54 acionaria o stop, porque a maior parte do pessoal entrou no 7 aqui, né? Perto dessa boca do gap. Então, acima de 7, abaixo de 7,54, se perder, ela aciona o stop. O ideal é estopar em fechamento, porque ela é muito volátil, né? Então, ela poderia ainda fazer um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, nesse caso, como já está descontado, acho que valeria esperar o fechamento para não estopar depois de tomar um violino aí. Então, Usiminas é o primeiro ativo já dos pedidos do YouTube. Aí tem Pomo 4, BR Malls, Qualicorp Light. Então vamos lá para Pomo 4. É a Marco Polo, né? Hoje foi um dia corretivo, essas ações, principalmente as middle caps, tiveram forte queda, mas eu vejo um movimento dentro de uma movimentação altista, né? Olha quantas resistências a Pomo 4 tem nessa região perto de 3,80, 3,70, né? Ela sentiu o volume muito menor do que o de ontem, que ela trabalhou em alta, então, na minha opinião, não anula. Ela pode até corrigir um pouco mais, talvez até os 3,50, até a média, mas na minha visão seria um movimento que ofereceria oportunidade na ponta compradora. É aquela história, você tem um mercado altista, aí quando ele cai, na minha visão, é oportunidade, só que você tem que ter a leitura, né, que o mercado é para cima. BR Malls, depois de algum tempo aqui, desde fevereiro, rompeu uma linha de tendência de baixa, né? Ademais, nós temos um pivô de alta rompido nos 10 e 14. Eu gostaria de traçar aqui, acho válido. Então, pivô de alta é padrão de compra, né? Então, temos uma LTA, tem umas médias cruzadas para cima e um pivô aí rompido. Ok? Aí nós temos Light 3 e tem mais um outro ativo aqui que eu comentei também, deixa eu ver aqui na minha listagem. Qualicorp. Então nós temos aqui a Light 3. A Light teria o seu ponto alto, na minha opinião, no rompimento de 12,11. Ela faria um pivô meio maluco aqui, mas não deixa de ser um pivô. Não, um pivô proporcional a ela como uma ação bastante complexa. Nós temos uma LTA servindo de base, desde que ela fez o fundo aqui em junho. E, apesar de ter sido por inércia aqui, houve um rompimento de um triângulo. Então, na minha opinião, essa configuração favorece a compra. Aí falemos de Light a seguir. De Light nada, de Qualicorp, de Light a gente já falou. A Qualicorp é um ativo que eu vejo de forma bastante interessante. Se eu tivesse capital extra, provavelmente entraria na minha carteira, porque ela vem de uma tendência de alta no curtíssimo, rompimento das médias, né, as médias cruzadas para cima, e está deixando para trás uma linha de tendência de baixa que opa, riscou o disco aqui, que marcou o topo de janeiro e também
o de maio. Então, uma situação, existe aquele algo novo que a gente comenta e favorece a compra no ativo, né? Na verdade, desde esse candle aqui, ela já sinaliza a compra. Um martelo feito no dia 7 de junho de 2018. Para a gente não esquecer, os estrangeiros ontem no mercado futuro trabalharam na venda, né, diminuindo de 119.916 para 116.357 contratos. E vamos fazer aquele estudo que a gente gosta da participação dos investidores no acumulado aqui do dia 2 ao dia 6. Do dia 10 nós não temos, né? Lembrando que dia 9 não teve pregão. E lembrando que no mês passado teve quase 10 bi de vendas no mercado à vista por parte dos estrangeiros. Se eles mantiverem um saldo razoável no futuro e começarem a comprar mercado à vista, é um sinal, é uma variável que, né, poderia sustentar um movimento de alta um pouco mais forte, mais pujante, alguma coisa assim. Então, olha, tá bem equilibrado, ó. Eles, nesse período, né, de 2 a 6 de julho, 19.216.557.000 na compra, né? 19.276.319 na venda, quer dizer, o mês está equilibrado. Isso é algo novo, por quê? Porque no mês passado teve uma venda assim absolutamente dominante, né? Então existe alguma coisa nova aí sim. E amanhã eu falo do fluxo cambial para vocês. Hoje, se não ficaria muito extenso hoje, amanhã eu comento o fluxo cambial, que eu confesso que eu não chequei. Hoje, eu não sei se saiu hoje por ser, ou se sai amanhã por ser a... Eu acho que sai amanhã, mas aí de qualquer forma, tendo saído hoje ou sair amanhã, eu trago a informação para vocês, porque é uma informação da semana passada, mas que é importante também, mostra o fluxo comercial e financeiro. Ok, então falando aqui dos ativos fixos, vamos aí para a Petrobras. A Petrobras, um pregão, pelo que é o petróleo lá fora, uma queda até atenuada, né? Aparentemente temos aqui uma correção no tempo. E eu acho que, assim, o petróleo desabou, ela não foi. De repente, se o petróleo reagir e tiver uma alta lá fora, eu acho que ela pode reagir positivamente. Meu alvo para Petrobras ainda em julho, R$21. No caso da Vale, um pregão interessante, né? Porque ela abriu em gap, recuperou parte da queda ao longo do dia e fecha aqui com um candle verde, né? É um gráfico mais difícil, o gráfico da Vale, acho que dá para traçar essa linha como apoio. E a perda dessa linha colocaria, na minha opinião, a Vale num território negativo. Poderia até entender isso daqui como um mastro-bandeira maior, assim, então é uma situação bem delicada para ela. E eu, por exemplo, não acho impossível o mercado continuar subindo de forma gradual e, por exemplo, a Vale cair. Só que se respeitar essa LTA, pode subir, inclusive, de forma rápida e forte. Olho vivo na China, no minério, nos metais, no aço e tal. No caso de Banco do Brasil, um pregão de domínio da compra de ponta a ponta com bom volume, né? Veio aqui na média de 21 e respeitou. Isso pode ser um mastro-bandeira, no caso aqui, de alta, e eu vejo a ação com muito bons olhos para aqueles que estão comprados. Observando o Bradesco, um movimento parecido, né? Ela veio na média de 21, respeitou, só que foi um pregão de queda, né? Mas tem um pivô de alta, tá acima das médias, eu vejo isso como uma correção no tempo, para depois retomar a compra a partir de amanhã ou do pregão de sexta-feira. E depois de ver YouTube, eu tenho que ver o índice futuro, que eu não olhei, né? No caso de YouTube, ela ficou entre as duas aí, em leve alta, um volume razoável. Nem chegou a testar a média de 21, veio na de 5, respeitou. Se deixar para trás 42 e 44, aí tem território comprador e poderia ser um sinal de alta até para o próprio Ibov, uma vez que ela é a principal ação do setor financeiro. O setor financeiro é o principal setor que impacta no nosso mercado. E o índice futuro eu não estudei. Na verdade, eu olhei, mas não estudei, né? Ele veio na média de 5,
trabalhou com bom volume, respeitou, fechou acima. Na verdade, ele veio na de 21 como suporte, fechou acima da média de 5 como resistência. Isso é bom, isso abre espaço para um teste do 75.515, que é o ponto alto aqui, que foi testado 1, 2, 3 vezes e o mercado não rompeu. É o ponto a ser rompido na minha visão. E essa figura aqui, pessoal, ela tá com um jeitão aqui de ombro, cabeça-ombro invertido, né? Então, daria para traçar talvez aqui uma LTB, alguma coisa assim, concordam? Né? Alguma coisa do gênero assim, né? Aí o rompimento poderia atrair a ponta compradora. Vamos dar uma olhada no IFNC para terminar, que é o índice do setor financeiro. Ó, FNC bem comprado, né? Se a gente for observar o fundo aqui de novembro e dezembro, ele está acima, está firme e forte. Então isso aumenta, na minha visão, a chance da gente ter talvez uma quinta e uma sexta-feira de alta. Porque assim, hoje caiu muito forte lá fora e aqui no Brasil não sentiu. Então isso mostra resiliência, enfim, eu vejo de uma forma bastante interessante. Ok, pessoal? Então vou deixar aí o link para o Seja Bem-vindo à Bolsa, também para o cenário, e não se esqueçam aí do like, se gostaram do vídeo, e participem aqui da área de comentários, ok? Compartilhem também para que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Saúde e paz a todos aí, bom descanso, e estaremos juntos amanhã no Radar, se Deus quiser. Meu muito obrigado desde já, bons estudos, valeu!